Os acontecimentos deste episódio sucederam na semana passada. E eu gostaria muito de poder ter gravado no dia que aconteceu, mas eu não tinha condição nenhuma de parar o que eu tava fazendo para vir conversar com vocês. Me desculpem por isso, mas é sério. O insight que eu tive no dia era uma tarde como essa, um pouquinho mais cedo, e, cara, aquilo simplesmente explodiu a minha cabeça. Eu senti um alívio tão grande que eu falei, é esse o próximo episódio. É sobre isso que eu vou falar e eu preciso compartilhar isso com os meus ouvintes. Meu Deus do céu. Bom, o que eu quero falar com vocês é sobre a caixa de vidro. Qual é a história da caixa de vidro? Certo dia, o Bruce... Certo dia não, exatamente, mais ou menos isso. Certo dia o Bruce tinha trazido um novo estoque de frascos de vidro de 10 ml. A gente vende perfumes, decantes, né, fracionados. E ele tinha trazido esses frascos de perfume e tava embolado num plástico bolha, assim, bem grande. Eram vários frascos, eram muitos frascos. Devia ter uns quase 200 frascos, assim, pequenininhos. E ele trouxe e tava enrolado num plástico bolha muito grande, ocupando muito espaço. Ele trouxe, deixou lá na sala, depois eu trouxe aqui pro escritório, aqui onde eu faço as embalagens, os empacotamentos e todo o trabalho da plataforma. E ele ficou aqui no chão, aqui atrás da mesa, onde eu sento pra embalar os pedidos, responder, enfim, tava aqui. E olha, vou ser bem sincero com vocês, esses frascos estavam ocupando um espaço assim de... Um espaço de uns 30 por 30, não, acho que uns 50 por 50, sabe? Imaginando uma coisa grande, tipo 50 por 50, o volume disso. Tava ocupando um espaço muito grande, sério. Fora as outras coisas que ele tinha trazido também, que também tava ocupando muito espaço. Que era uma caixa com as outras embalagens de frascos também de 5 ml, de 2 ml, as tampas. Isso tava numa outra caixa de papelão que era um pouquinho maior, que tava do lado desses frascos que tava ali no chão. E também tinha a caixa com as caixinhas de veludo pequenininhas, sabe? Aquelas caixinhas de veludo vermelha. Tava como se fosse o peso da porta, tava segurando o peso da porta. Ou seja, todo esse espaço estava aqui atrás de mim e atrás dele tinha a estante, aqui onde fica o estoque. Aí você pensa, aqui o quarto já não é tão grande, aí tem as mesas, né? Aqui onde fica os notebooks, tem aqui onde fica a mesa onde fica as impressoras, tem a estante ali atrás onde fica um pouco de estoque, aí tem do outro lado a montanha do plástico bolha e mais das coisas que ficam aqui. Então, tudo isso nesse espaço e mais essas caixas que estavam fora do lugar. Esse é o detalhe, as caixas estavam fora do lugar. Eu não tinha arrumado tempo, não tinha conseguido tempo hábil, sabe? Pra vir organizar. Uma coisa que eu sempre faço, sempre quando chega produto novo, quando chega caixa de embalagem nova, eu tenho que vir aqui dar um tempo para isso, um tempo para abrir e desenformar e colocar na estante no lugar certo, pegar o que é lixo, o que não tá mais ocupando, levar pra fora. Eu não tinha conseguido arrumar um tempo pra isso, porque as semanas têm sido muito corridas e eu não tinha conseguido fazer isso até então. Até que, numa bela quarta-feira da semana passada, eu falei, mano, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso resolver essa situação, eu preciso tirar esse trambolho daqui, e ele precisa ir pro lugar dele, ele precisa ir pro lugar correto dele, que não é aqui. Sentei eu, tinha outras coisas pra fazer, mas ainda assim eu sabia que eu tinha que priorizar essa organização do espaço, porque senão a roda não ia continuar girando, porque senão o trabalho não ia continuar acontecendo da maneira fluida que deve acontecer, com cada coisa no seu lugar. Aí eu peguei aquele saco enrolado de plástico bolha, coloquei ele no meu colo e pensei, tá, eu vou tirar isso daqui e vou colocar onde? Olhei em volta, tinha umas caixas aqui, falei, vai vir pra cá. Olhei assim, falei, acho que vai dar nesse tamanho aqui. Então, beleza.
Aí fui, falei, vai dar aqui, medi, falei, vai dar. Se não der, eu uso essa parte aqui de cima da caixa e coloco aqui em volta com fita, né, pra dar um tamanho maior e vai dar certo. Dito e feito. Comecei a pegar um por um os frascos que estavam dentro do plástico bolha e colocando dentro da caixa. Meus amigos, isso levou uns 30. Eu levei uns 30 minutos no total para arrumar não só esses frascos de 10, mas também os outros frascos e as caixinhas que estavam como o peso da porta. Eu levei uns 30, 40 minutos para fazer essa organização, porque eu falei, tá, já que eu tô fazendo isso, então eu vou fazer só isso, vou prestar atenção inteiramente nisso que eu tô fazendo. E olha, a sensação que eu tive, eu já falei aqui no outro episódio para vocês sobre sensação, né? A sensação que eu tive foi de, nossa, eu peguei um novelo de lã e puxei o fio e agora tem quilômetro de lã aqui, porque agora está esticado, agora está organizado, agora consigo enxergar, agora está no seu devido lugar. E tudo porque eu decidi pegar uma coisa que estava fora do lugar, esmiuçar, né, abrir, olhar quantos eram e reorganizar dentro de uma caixa de papelão. Isso foi necessário. E isso eu tinha procrastinado para fazer há tipo umas 2 semanas, coisa que não pode acontecer, senão tudo começa a dar errado, sabe? Você começa a bater numa coisa aqui, começa a chutar outra coisa ali, começa a atrapalhar o que você está fazendo, e era o que estava acontecendo comigo. Até eu parar e mentalizar. Eu preciso organizar essa caixa, eu preciso colocar ela no lugar certo, com os outros objetos no lugar certo, e vai dar certo. E deu certo. E é por isso que eu estou vindo aqui compartilhar isso com você. Isso fez eu pensar que a gente precisa de uma organização. Não é, sabe, quando a mulher, né, tá lá arrumando o guarda-roupa. Diz que quando a mulher tá arrumando o guarda-roupa, não é o guarda-roupa que ela tá arrumando, mas a vida sentimental, mas o emocional dela. E realmente é assim. Parece que quando a gente organiza o nosso externo, a gente tá organizando o nosso interno. A gente tá organizando o nosso interior. Isso é muito importante. Isso é muito necessário. Isso é uma das coisas assim, nossa, pra fluir a vida de vez. Pra fluir a vida de vez. É muito importante. E uma coisa que eu até trouxe um versículo aqui pra gente pensar na necessidade dessa organização é: a vida com o Senhor exige ordem, afinal, nele não habita bagunça e tempo desorganizado. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso tá lá em 1 Coríntios 14, 33. Cara, tá até na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Mas aqui eu não quero entrar no X da questão, mas é só pra gente pensar que a nossa cultura preza por organização. Nosso Deus é um Deus de organização. Então, a gente precisa ser pessoas organizadas. Precisamos ser pessoas que se organizam. No mínimo, no pouco, no a cada dia, você vai se organizando um pouquinho mais e ficando melhor um pouquinho mais, sabe? É isso que eu queria compartilhar com você. Espero que tenha sido um insight maravilhoso para sua semana e que tenha sido uma boa companhia. É isso. Até o próximo episódio.